Você já se olhou no espelho e pensou: isso não pode ser amor? Às vezes, tudo parece certo por fora, as fotos sorrindo, as mensagens de aniversário, as idas aos jantares em família. Mas por dentro algo está errado, muito errado. Você se sente sozinha, mesmo estando acompanhada. Sente que está sempre tentando ser ou fazer o suficiente, mas nunca é vista de verdade. E o pior? Quando você tenta falar sobre isso, vira o problema. É como se sua dor fosse exagero, sua tristeza fosse culpa sua. Hoje, a gente vai tirar o véu do silêncio. Vamos falar sobre um tipo de relacionamento que parece amor, mas que na verdade vai te destruindo aos poucos. Estamos falando do casamento ou união com alguém narcisista. E não estamos falando de uma pessoa apenas egoísta ou um pouco insensível. Estamos falando de alguém que te suga emocionalmente, que distorce a sua realidade e te faz duvidar da própria sanidade. Este vídeo não é fácil de ouvir, mas ele pode ser necessário. Porque, se você já viveu isso ou está vivendo agora, talvez precise saber que o que você sente é real, que não é loucura, que você não está sozinha. E principalmente que é possível sair disso. Não por ele ou ela, mas por você. Vamos juntas nessa conversa difícil, mas libertadora. Porque reconhecer a verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para se reencontrar. Do começo, tudo parece perfeito. Você sente que finalmente encontrou alguém diferente. Essa pessoa te escuta, elogia tudo o que você faz. Se interessa por seus sonhos, suas histórias, seu passado. É como se ela enxergasse quem você é de verdade. E mais do que isso, admirasse cada detalhe. Você sente uma conexão intensa, quase mágica. Ele ou ela sabe exatamente o que dizer. É presente, gentil, carinhoso. Você se sente valorizada, escolhida, especial. A intensidade dos sentimentos é tão grande que você se entrega por completo. Afinal, quem não se renderia a uma relação onde tudo parece se encaixar? Mas o que você não sabe ainda é que essa intensidade não é amor, é uma armadilha emocional. Narcisistas não se aproximam das pessoas para construir um vínculo verdadeiro. Eles se aproximam para conseguir algo: atenção, admiração, controle. E para isso, se tornam exatamente o que você deseja encontrar. Eles observam, entendem o que te move, e então se moldam para se tornarem irresistíveis. Não é sincero, é estratégico. Eles criam um espelho, refletem seus valores, seus gostos, seus desejos, não porque compartilham disso, mas porque sabem que isso vai te fazer confiar e se abrir. E funciona. Você começa a pensar: é muita sorte encontrar alguém assim. Mas não é sorte, é cálculo. E essa fase mágica tem prazo de validade, porque assim que o narcisista sente que conquistou sua confiança e seu afeto, algo começa a mudar. Esse início encantador não é o começo de uma história de amor. É o início de um jogo. Um jogo de manipulação, onde sem perceber, você começa a se tornar prisioneira de algo que parecia lindo demais para ser verdade. E realmente era. Depois de um tempo, você começa a notar pequenas mudanças. Aquela atenção toda diminui. As palavras doces viram críticas sutis. Os gestos de carinho se tornam escassos. Mas o mais assustador é que você não entende o que aconteceu. Tudo parecia tão bem. Será que você fez algo errado? E é aqui que começa o verdadeiro jogo psicológico. Porque enquanto você tenta entender, o narcisista já sabe o que está fazendo. Ele testou os limites, percebeu até onde podia ir e agora começa a mostrar quem realmente é. Não de forma explosiva. Isso seria fácil de identificar. Mas com frieza, silêncio, desprezo, disfarçado de indiferença. Você tenta conversar. Quer resolver, quer voltar ao que era antes. Mas ao invés de diálogo, encontra um muro. Suas emoções são tratadas como exageros. Sua dor é ignorada. E aos poucos, você começa a duvidar de si mesma. Será que estou sendo sensível demais? Será que estou inventando o problema? Essa dúvida é exatamente o que o narcisista quer provocar. Porque quanto mais você questiona a sua própria percepção, mais ele ganha poder. Ele não precisa te proibir de nada. Você começa a se calar sozinha. Começa a evitar conflitos.
Começa a tentar ser mais leve, mais agradável, mais compreensiva. Mas a verdade é que não importa o quanto você se esforce. O problema nunca foi você. A mudança de comportamento não foi causada por algo que você fez. Foi planejada, porque o narcisista nunca teve a intenção de manter aquele encantamento inicial. Ele só queria garantir que você estivesse emocionalmente presa antes de revelar o controle. E quando a máscara cai, você já está confusa o suficiente para se perguntar se é você quem está mudando. Mas não. O que está mudando é a forma como ele te trata, porque agora ele sabe que você está envolvida. E é nesse momento que o ciclo de manipulação começa a se repetir, cada vez mais intenso. Quando você percebe que algo mudou, já está envolvida demais para simplesmente sair. É nesse momento que o ciclo mais cruel começa, o ciclo da armadilha emocional. É como viver em uma montanha russa sem fim. Altos intensos seguidos de quedas devastadoras. Um dia ele é doce, no outro, distante. Um momento parece se importar, no outro, age como se você fosse invisível. E esse vai e vem emocional se torna o seu novo normal. Você começa a viver esperando pelo momento em que ele vai voltar a ser quem era no começo. Aquela versão encantadora que te fazia se sentir amada, valorizada e especial. Só que essa versão não existe mais. Na verdade, nunca existiu de verdade. Foi uma máscara. Uma encenação cuidadosamente planejada para te conquistar. E agora que você está presa nesse laço emocional, ele não precisa mais fingir. Mas mesmo assim, você continua esperando, porque os pequenos gestos de atenção que ele oferece de vez em quando, mesmo que raros, são suficientes para reacender sua esperança. É como se depois de muitos dias de desprezo, uma migalha de afeto fosse um banquete. Essa dinâmica é viciante. E é exatamente isso que o narcisista quer. Manter você emocionalmente desequilibrada, sempre tentando reconquistar algo que nunca foi real. É importante entender que esse ciclo não é um acaso. Ele é construído de forma intencional. O narcisista te coloca em uma posição de carência e dependência. Você começa a medir o seu valor com base em como ele te trata. E aos poucos, deixa de cuidar de si mesma, de ouvir suas próprias necessidades, de lembrar quem você era antes. Você começa a evitar conflitos, a engolir sua dor, a sorrir mesmo quando está quebrada por dentro. Tudo isso para manter a paz. Uma paz frágil, instável, que pode ruir a qualquer momento. Você faz de tudo para agradar, para evitar ser criticada, ignorada ou rejeitada novamente. Mas não importa o quanto você tente, nunca é suficiente. Porque ele não quer equilíbrio, ele quer controle. E o mais doloroso é que enquanto você se esforça para manter o relacionamento vivo, ele se alimenta do seu desgaste. Cada vez que você abre mão de algo seu para mantê-lo por perto, ele se sente mais poderoso. E você cada vez mais exausta. Essa armadilha emocional não te prende com correntes. Ela te prende com esperança. Com a ilusão de que se você amar o suficiente, ele vai mudar. Mas a verdade é, ele não vai. Porque ele nunca quis amar, ele quis dominar. E enquanto você continuar esperando pela versão dele que só existiu no começo, continuará presa a um ciclo que te destrói um pouco mais a cada dia. Você já teve a sensação de não saber mais o que é real? Já se pegou duvidando da sua própria memória, questionando suas emoções, achando que talvez você esteja exagerando? Se sim, é provável que tenha vivido algo chamado gaslighting, uma das armas mais perigosas e silenciosas usadas por pessoas narcisistas. Gaslighting é uma forma de manipulação emocional, onde o abusador faz você duvidar da sua própria percepção da realidade. E o mais assustador é que isso acontece de maneira lenta, quase imperceptível. No começo, são pequenas coisas. Você menciona algo que ele disse e ele responde com um sorriso cínico. Eu nunca falei isso. Ou você compartilha que se sentiu machucada por alguma atitude e ele rebate. Você é muito sensível.
Essas frases parecem inofensivas, mas vão se acumulando. E com o tempo, você começa a duvidar de si mesma. Será que eu entendi errado? Será que estou exagerando mesmo? E aos poucos, a sua confiança começa a ruir. Você já não confia mais nos seus sentimentos. Passa a depender da versão dele dos fatos para saber o que aconteceu. E esse é exatamente o objetivo do gaslighting: te deixar vulnerável e dependente. O narcisista usa essa tática para distorcer os acontecimentos. Ele reescreve a história, inverte os papéis e faz com que você se sinta a causadora de todo o problema. Você começa a pedir desculpas por coisas que não fez. Começa a se sentir culpada por sentir dor e, sem perceber, passa a acreditar que você é o problema, quando na verdade está sendo manipulada. O mais cruel do gaslighting é que ele raramente vem acompanhado de gritos. Na maioria das vezes, ele vem com um tom calmo, com um discurso lógico. O narcisista se apresenta como o sensato, o equilibrado, enquanto você é pintada como emocional demais, instável e irracional. E o pior? Quem vê de fora muitas vezes acredita nele, porque ele se mostra calmo, convincente, controlado. Já você, quando tenta se defender, parece confusa, nervosa e desesperada, o que só reforça o papel que ele criou para você. Esse tipo de manipulação não deixa marcas no corpo, mas machuca profundamente a mente. Faz você esquecer quem é, te desconecta da sua intuição e, o mais grave, te afasta das pessoas que poderiam te ajudar porque você tem vergonha de contar o que está vivendo. Ou porque nem sabe mais explicar. Mas há um ponto de virada. E ele começa quando você percebe que essa confusão não veio de você. Que esse desequilíbrio não nasceu em você, que há uma lógica por trás desse caos. E essa lógica é controle. Quando você começa a ver o padrão, começa também a recuperar sua lucidez. E com ela, a sua força. Gaslighting não é amor. É abuso psicológico. E ninguém merece viver presa em uma realidade onde seus sentimentos são invalidados, suas lembranças distorcidas e sua voz silenciada. Você merece voltar a confiar no que sente, no que pensa, no que viveu. Você merece se lembrar de quem é, com toda a sua clareza, dignidade e verdade. Nem sempre o abuso acontece aos gritos. Às vezes, ele se esconde no silêncio. Um tipo de silêncio que não traz paz, mas culpa, que não é pausa, mas punição. O narcisista não precisa levantar a voz para te machucar. Ele apenas se cala. E esse silêncio se transforma numa arma poderosa de controle emocional. Você tenta conversar sobre algo que te magoou, mas em vez de diálogo, ele responde com indiferença. Ele não discute, não nega, não justifica. Ele simplesmente some. Fecha a cara, ignora suas mensagens, te trata como se não existisse. E sem dizer nada, ele diz tudo. Você errou. Você me irritou. Agora se vire para consertar. Esse tipo de silêncio faz você duvidar do seu valor, porque a ausência dele pesa mais do que qualquer palavra. Você começa a se perguntar o que fez de errado. Revive a última conversa, analisa cada gesto, cada frase. E mesmo que não encontre nada concreto, sente que a culpa é sua, porque se ele está calado, é porque você falhou. Certo? Errado. Esse silêncio não é um ato de maturidade ou autocontrole. É uma tática. Um jogo psicológico para te colocar no lugar que ele quer. De baixo, insegura, culpada. E o pior é que funciona. Você acaba indo atrás. Pede desculpas, mesmo sem saber por quê. Promete mudar, mesmo sem entender o que fez. Tudo isso para evitar mais um dia de frieza e distância. E quanto mais você tenta se explicar, mais ele se cala. Porque para o narcisista, esse silêncio é poder. É a forma de te fazer correr atrás, de te manter ansiosa e confusa. Ele sabe que o ser humano precisa de conexão. E ele usa isso contra você. Com o tempo, você aprende a se calar também. Aprende a não trazer assuntos delicados, a engolir sapos, a esconder suas emoções. Você começa a viver com medo de ativar o silêncio punitivo. E aos poucos vai se anulando,
porque é melhor isso do que enfrentar aquele vazio gelado de novo. Esse tipo de manipulação é cruel porque é invisível. Ninguém vê, ninguém escuta, mas você sente, e sente fundo, porque o silêncio prolongado não só afasta, ele te apaga, te faz acreditar que suas emoções não importam, que você deve ser perfeita, discreta, controlada, para merecer atenção. Mas isso não é amor, isso é chantagem emocional. O verdadeiro amor escuta, o verdadeiro amor acolhe, o verdadeiro amor conversa, mesmo nos momentos difíceis. E se o silêncio se tornou o idioma principal do seu relacionamento, talvez seja a hora de perguntar: o que você está tentando manter vivo? Um relacionamento ou a esperança de que um dia ele comece a te ouvir? Você espera por aquele momento em que ele vai reconhecer tudo. Espera por um pedido de desculpa sincero, por um olhar que diga: eu errei, me perdoa. Mas esse momento não chega, e quanto mais o tempo passa, mais você percebe que talvez nunca vá chegar. Essa é uma das partes mais dolorosas de estar com alguém narcisista. Você sente dor, você explica essa dor, você mostra, tenta conversar, dá espaço para ele entender. Mas em vez de empatia, você recebe negação. Em vez de escuta, recebe desprezo. Em vez de cura, recebe culpa. A responsabilidade nunca é dele, sempre é sua, sempre foi. E quando por um segundo ele parece reconhecer algo, é superficial. Um desculpa se você se sentiu assim. Ou não foi minha intenção. Nunca há um eu errei. Sem rodeios. Porque para o narcisista, admitir culpa é abrir mão do controle, é mostrar fraqueza. E fraqueza para ele é intolerável. Você começa a viver esperando esse pedido de desculpas como quem espera a chuva no deserto. Acredita que, se ele reconhecer sua dor, as coisas vão melhorar. Que o relacionamento pode ter um novo começo. Que tudo que você viveu terá valido a pena. Mas essa espera vira um vício. Um vício em pequenas migalhas de afeto que nunca vêm completas. E às vezes, só para te manter por perto, ele até simula mudança. Passa alguns dias mais calmo, mais gentil. Você pensa: agora vai. Mas logo tudo volta ao mesmo ciclo. E você percebe que o que parecia arrependimento era apenas manipulação para te manter ligada. Não é amor, é controle. Essa esperança constante te desgasta. Você começa a se perguntar se está sendo exigente demais, se está pedindo demais. Mas será que pedir respeito é demais? Será que desejar ser ouvida é exagero? Ou será que você foi levada a acreditar nisso por alguém que nunca teve intenção de te enxergar como igual? Enquanto você estiver esperando que ele mude para validar sua dor, vai continuar presa, porque o narcisista não quer curar a relação. Ele quer manter a dinâmica onde você se culpa e ele se livra. Ele não precisa mudar. Você é quem está sempre tentando consertar tudo. Mas existe um momento, e ele chega, em que você entende: o pedido de desculpas mais importante não vem dele. Vem de você para você mesma. É quando você se perdoa por ter acreditado, por ter tentado tanto tempo, por ter ficado tanto tempo esperando algo que nunca viria. Esse perdão é o começo da sua libertação, porque a partir dele, você deixa de buscar arrependimento em quem nunca quis enxergar seu valor e começa a cuidar de quem mais precisa de você agora, você mesma. Talvez, olhando de fora, alguém já tenha te perguntado: mas por que você ainda está com essa pessoa? E talvez até você já tenha se feito essa pergunta em silêncio, deitada à noite, com o coração apertado, sem conseguir encontrar uma resposta clara. A verdade é que sair de um relacionamento abusivo com um narcisista não é só uma questão de vontade. É uma batalha interna. É um processo profundo que envolve trauma, medo, culpa e laços emocionais que são difíceis de cortar. Muita gente acredita que se a relação está ruim, basta terminar.
Mas com o narcisista, não é tão simples. Existe algo chamado vínculo traumático, um tipo de conexão criada quando a pessoa que te machuca também é a única que te oferece, de vez em quando, uma dose de alívio. É como estar em um ciclo de dor e recompensa, onde você se acostuma a sobreviver com migalhas de afeto e passa a acreditar que isso é o melhor que pode ter. Além disso, o narcisista trabalha o tempo todo para te enfraquecer emocionalmente. Elimina sua autoestima, faz você duvidar da sua percepção, distorce a realidade e te convence de que ninguém mais te suportaria, que você é difícil, sensível demais, que ele é o único que te aguenta. Com o tempo, você começa a acreditar nessas mentiras. E quando acredita, você se prende. Há também o medo. Medo do julgamento, medo da solidão, medo do que vem depois. Afinal, você investiu tempo, energia, amor. Você sonhou com um futuro ao lado dessa pessoa. Sair significa enfrentar o luto de tudo o que foi prometido e nunca aconteceu. E esse luto é pesado. Sem falar na culpa. O narcisista sabe como usar isso contra você. Ele diz que você é ingrata, que só vê o lado ruim, que está destruindo a família, que está desistindo fácil. E mesmo sabendo que algo está muito errado, você se pergunta se está sendo injusta, se deveria tentar mais um pouco. A verdade é que não falta amor da sua parte. O que falta é o reconhecimento de que esse amor está sendo usado contra você. E que não importa o quanto você se esforce, nada vai mudar se ele não quiser mudar. E, infelizmente, pessoas narcisistas raramente querem. Porque para elas, não há nada de errado com o que fazem. O erro está sempre nos outros. Sair não é sinal de fraqueza. É sinal de que você começou a se lembrar de quem é e de que merece algo melhor. O primeiro passo não é cortar o laço físico, é enxergar com clareza o que está acontecendo. É parar de se culpar, é entender que não é você que está falhando. É ele que nunca teve a intenção de construir algo saudável. Você pode sair, mas antes disso, precisa se libertar por dentro. Chega um momento, e ele chega, em que algo dentro de você muda. É sutil no começo, uma pequena faísca, um incômodo que não dá mais para ignorar, uma vontade de voltar a respirar. Você começa a se lembrar de quem era antes de tudo isso, antes do medo, da confusão, do silêncio. Esse é o início do despertar. O despertar não é um rompante, é um processo, e ele começa quando você para de justificar o injustificável, quando você deixa de aceitar desculpas vazias, quando entende que aquele amor que você recebe vem com dor demais para ser verdadeiro. E nesse momento, mesmo sem saber como, você começa a se levantar. Retomar o poder não é sobre vingança, não é sobre fazer o outro sofrer, é sobre voltar para você, voltar para o seu valor, para a sua voz, para a sua verdade. Você começa a falar menos com ele e mais com você. Começa a se ouvir, a se respeitar, a se acolher. Isso é reconexão. Claro que o caminho não é fácil. Pode ser solitário, pode ser doloroso. Você vai se questionar, vai ter recaídas, vai sentir falta. Não da pessoa em si, mas da ilusão que você construiu sobre ela. E tudo bem. Isso faz parte. Você não precisa se cobrar perfeição. Só precisa continuar um passo de cada vez. Nesse processo, é essencial reconstruir sua rede de apoio. Falar com pessoas de confiança. Buscar ajuda profissional. Ler sobre abuso emocional, narcisismo, trauma. Entender o que você viveu. Nomear o que aconteceu. Porque quando você entende, você se liberta. O conhecimento é um antídoto contra a manipulação. Também é importante recuperar o seu corpo. Sim, o corpo. Porque o trauma emocional afeta o físico. Respiração, sono, alimentação, dores, cansaço. Tudo fica desregulado. Por isso, cuide de si com carinho. Caminhe, expire fundo, se alimente bem, durma o quanto conseguir. Isso parece simples,
mas é revolucionário quando se vende um relacionamento onde até existir com dignidade era difícil. Aos poucos, você vai sentir que algo está voltando. A sua energia, a sua paz, a sua alegria de pequenas coisas. E vai perceber que estar sozinha é muito melhor do que estar com alguém que te faz sentir sozinha todos os dias. Esse despertar é a prova de que você sobreviveu. E mais do que isso, de que você escolheu viver. Porque agora você não quer mais apenas sobreviver. Você quer viver de verdade, com liberdade, com leveza, com respeito. Você não precisa voltar a ser quem era antes. Você pode ser alguém ainda melhor. Alguém que conhece o seu valor, que se escuta, que se protege. Alguém que não aceita mais amor pela metade. Você está acordando. E esse é o começo da sua libertação. Sair de um relacionamento com um narcisista não é um final feliz de novela. É um processo. E no início, pode até parecer o contrário de liberdade. Vem a culpa, o vazio, o medo. Você olha para trás e se pergunta se fez a escolha certa. A mente insiste em lembrar dos momentos bons, por mais raros que tenham sido. E o coração ainda está em pedaços. Mas, mesmo assim, você foi. Você escolheu sair. E essa escolha é um dos atos mais corajosos da sua vida. Porque sair não é só abrir a porta e ir embora. É encarar as cicatrizes. É enfrentar a dor da verdade. É abandonar a esperança de que um dia ele mudaria. E isso dói. Mas também cura. A liberdade começa devagar. Primeiro você sente silêncio. Mas desta vez é um silêncio que não te assusta. É um silêncio seu. Sem castigos. Sem manipulações. Sem pressões. Apenas você com você. E isso aos poucos vai se transformando em paz. Você começa a se lembrar das coisas que gostava. De músicas, de cheiros, de lugares, de quem você era. Redescobre sua risada, seus gostos, sua força. E percebe que a vida não acabou. Ela está começando agora de verdade. Sem fingimentos, sem máscaras. Sem precisar ser menos para caber em alguém. E sim, vai haver dias difíceis. Dias em que a saudade vem. Mas não da pessoa, e sim da versão que você criou na sua mente. Você vai se pegar lembrando de momentos bons e esquecendo do caos que vinha logo depois. Nesses momentos, respire fundo e se lembre. Você não saiu de um amor. Você saiu de uma prisão emocional. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser. É ser quem você é sem medo. É não andar mais em ovos. É poder sentir, falar, errar, recomeçar, sem que isso seja usado contra você. Você não precisa mais lutar para ser amada. O amor verdadeiro não te coloca em guerra consigo mesma. Ele te acolhe, te escuta, te respeita. E o primeiro lugar onde esse amor precisa acontecer é dentro de você. Você não é fraca por ter ficado. Você é forte por ter sobrevivido. Mas agora, mais do que sobreviver, você tem o direito de viver. E viver em paz, com dignidade e com amor de verdade. Começa com a escolha de nunca mais aceitar menos do que isso. Se você chegou até aqui, saiba, isso já é um sinal de força. Ter coragem de ouvir, refletir e se enxergar nesse conteúdo é o primeiro passo para sair do ciclo. E mesmo que sua história ainda esteja confusa, mesmo que você ainda não saiba o que fazer, o mais importante você já está fazendo, buscando clareza. Você não está sozinha. Milhares de pessoas passam por esse tipo de relacionamento e carregam em silêncio dores que ninguém vê. Por isso, conte a sua história aqui nos comentários. Compartilhe o que você sentiu, viveu ou está vivendo. Às vezes, sua experiência pode ser a luz que outra pessoa está precisando enxergar. E se esse vídeo fez sentido para você, assista também aos outros conteúdos do canal. Eles foram criados com carinho para te apoiar nessa jornada de reconstrução. Uma jornada que não precisa ser perfeita, mas precisa ser sua. Um passo de cada vez, no seu ritmo. E lembre-se, sua voz tem valor.
Sua dor tem nome e sua vida tem um novo começo. Nos vemos no próximo vídeo.